Meus amigos, minhas amigas, vamos conversar hoje sobre um tema interessante, que é mediunidade e autoconhecimento. Bom, vamos começar sobre definição efetiva de mediunidade. Nós todos somos médiuns. Pronto, acabou. Não tem discussão quanto a isso. Vocês vão me dizer, como que não tem discussão quanto a isso? Simplesmente porque, sendo espíritos, nós estamos sempre sujeitos à influência de outros espíritos. E essa é a definição de Kardec de mediunidade. Então, se eu sou influenciado por outros espíritos, sou médium. Mesmo que eu tenha conhecimento dessa influência ou não. Allan Kardec quis dar uma diferenciação quando falou em mediunidade, como ela sendo a influência de um espírito desencarnado sobre o encarnado, e ao mesmo tempo estabelecendo que o espírito do encarnado tivesse percepção disso, estivesse sentindo isso. Todavia, quando ele fala de mediunidade, de inspiração, ele diz que podemos dizer que pela mediunidade de inspiração todos nós somos médiuns. Porque na mediunidade de inspiração nós recebemos a inspiração, quer dizer, a ideia que chega, só que tem um detalhe, nós não sabemos de onde vem. Porque a inspiração pode vir de nós, como pode vir de um espírito. Mas ele diz que por aí podemos dizer que todo mundo é médium, porque todo mundo tem pessoas que estão no mundo espiritual já e que gostam dele. Ele não se refere ao obsessor. Nós que no movimento espírita temos muitas vezes tara por obsessor. Queremos obsessor a todo momento, a todo instante. Nós estamos sempre pensando em obsessor. É uma tara isso. Na verdade, a maioria das pessoas que estão perto de nós ou que se aproximam de nós são pessoas que têm alguma ligação conosco positiva. Não é o ruim, o espírito desencarnado ruim. É porque nós somos às vezes tão ruins que não imaginamos que pessoas possam gostar de nós. Só isso. Não é? Então vamos continuar por essa linha. Em segundo lugar, existe um fato. Nós somos espíritos encarnados. E os outros espíritos que estão no mundo espiritual são espíritos desencarnados. Logo, nós somos a mesma coisa. Se somos iguais, eles podem nos influenciar. Por quê? Porque nós estamos tanto no corpo quanto fora do corpo. Se nós estamos ligados ao corpo, nós ficamos meio embrutecidos com relação à percepção do mundo espiritual. Mas quando nós saímos do corpo pelo cochilo, pelo sono, ou se nós entramos em transe, aí nós entramos em contato com os espíritos, conversamos com eles. E eles conversam conosco. Os livros psicografados sobre o mundo espiritual estão aí para mostrar isso. Então, nós todos somos espíritos. Mas tem um pequeno detalhe. Nós estamos falando de mediunidade como Kardec definiu. Mas eu posso entrar em relações com o mundo espiritual e com outros espíritos sem precisar que eles interfiram em mim. Por quê? Porque eu sou espírito. E porque eu sou espírito ligado a um corpo. Só que o mundo espiritual, diferente do mundo material, tem 4 dimensões, enquanto o mundo material só tem 3. Comprimento, largura e altura. O mundo espiritual tem comprimento, largura, altura e mais uma que nós não temos capacidade sequer de perceber, porque o cérebro não deixa. O nosso cérebro está vinculado a 3 dimensões e fim de papo. Tudo aquilo que ultrapassa 3 dimensões, ele não tem capacidade de guardar, nem de raciocinar a respeito. Então, nós estamos limitados pela condição do nosso próprio cérebro. Muito interessante. Agora, antes de encarnar, nós estávamos nesse mundo de 4 dimensões. E no mundo de 4 dimensões, os sentidos que o corpo espiritual tem, ou que o espírito tem, são, primeiro, muito mais do que aqueles que nós temos quando encarnados. E que aparecem vestígios, como a clarividência, por exemplo. Tem pessoas que desenvolvem ou têm desenvolvido uma capacidade de clarividência, que não é toda hora, é claro, só em circunstâncias específicas. Como de clareaudiência. Clarividência, o nome está dizendo, uma evidência clara.
mas é uma evidência que ultrapassa as barreiras do tempo, do espaço e dos lugares. Eu posso, nesse momento, se eu entro numa espécie de transe clarividente, eu posso ver alguma coisa que esteja acontecendo nesse momento a 500 quilômetros de distância. E existe um caso célebre desse, que é o de Swedenborg, que viu a 500 quilômetros de distância o incêndio de Estocolmo e descreveu todo numa época em que não havia ligação imediata, e 3 dias depois, quando os jornais chegaram ao lugar, descreviam exatamente como fora o incêndio de Estocolmo e tal qual ele descreveu num jantar com várias pessoas e pessoas de elite. Ok, então vejam, vez que outra, nós temos uma faculdade que é própria para o habitat espiritual, que aparece aqui no mundo físico, onde nós estamos encarnados. Existe alguma condição no nosso cérebro que permite laivos, não permite uma constante interação com o mundo espiritual. Isso não pode existir nunca. Inclusive, se vocês leem o livro Nos Domínios da Mediunidade, vai aparecer ali uma mulher que, na verdade, é Chico Xavier, que colocaram nessa condição para não ele ficar sendo visto o tempo inteiro como se estivesse falando dele, o médico que ele era. Mas os espíritos dizem que ele tinha apenas a percepção de 25% do que acontecia em volta dele no mundo espiritual. Só 25%, quer dizer, ele tinha 1/4 de capacidade de perceber o que acontecia no mundo espiritual. Nós temos infinitamente menos do que isso, mas podemos de alguma forma, vez que outra, perceber. E pela intuição nós percebemos, e pela inspiração nós também percebemos. Por quê? Porque essas são condições próprias do mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, como nós não temos a barreira do cérebro, a nossa mente é bem mais ampla, capta muito mais ideias. Nós temos a capacidade de sentir, de pensar mais coisas, e o que é mais interessante, nos comunicarmos à distância com as pessoas através da telepatia, porque a telepatia é a forma normal de comunicação no mundo dos espíritos. Quando nós encarnamos, automaticamente isso é reprimido no inconsciente. Quem diz isso é Ernesto Bozano. Qual é o livro? Animismo ou Espiritismo? Foi uma memória que ele escreveu para o Congresso Espírita de 1937, onde o Brasil não participou, porque não fazia parte disso. Ele lançou essa memória. Vocês podem ler, inclusive, quando ele fala a respeito disso, é logo na introdução. Ernesto Bozano, Animismo e Espiritismo. Tá? E ele tem absoluta razão, porque os espíritos têm percepções que, quando estão encarnados, não possuem, a não ser fragmentariamente, vez que outra, por alguma condição que permita isso. Um dos grandes fatos que demonstra é quando nós temos a capacidade, ou constante, ou vez que outra, de desdobrarmos-nos, ou seja, de sairmos em espírito do corpo, a percepção amplia-se de tal maneira que nós ficamos assim envolvidos, embevecidos. Quando nós voltamos ao corpo, automaticamente vai morrendo, como um sonho que vai desaparecendo. Depois fica apenas uma sensação do que foi visto, mas nós não temos a completa impossibilidade de transmitir a outras pessoas, através da palavra, aquilo que nós vimos e sentimos. Isso só será possível no dia que nós pudermos projetar o nosso pensamento para o outro e o outro perceber o pensamento. Porque a telepatia, que não é só pensamento, envolve não só o pensamento, mas também o sentimento. Isso permitiria ao outro perceber o que nós teríamos sentido. Então, nesse ponto, todos nós somos médiuns. Vamos colocar logo agora isso como um ponto fundamental. Bom, e o que tem a ver isso com autoconhecimento? O que é autoconhecimento para você? O autoconhecimento é conhecer-se. Você pode dizer, mas eu me conheço. Lê do engano. Porque se você se conhecesse,
Muita coisa que você já fez impulsivamente não teria feito. Então, o impulso inconsciente demonstra que nós não temos autoconhecimento. Aliás, os filósofos sempre buscaram esse autoconhecimento. Existe uma história que, inclusive, é Carl Gustav Jung quem repete para nós, que Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, o grande filósofo pessimista, certa feita no lugar onde ele morava, ele estava andando por um jardim e entrou no canteiro de flores andando, ficou parado. Nisso, o jardineiro veio de lá correndo para reclamar com ele. O senhor está andando aí no meio das plantas, estragando. Quem é o senhor? Ele parou, olhou para o sujeito e disse assim, o problema é justamente esse. Quem sou eu? Tá? Todos nós temos esta busca. O autoconhecimento tem de ser buscado. Só que é difícil. No templo de Delfos, 2400, 500 antes de Cristo, isso eu estou dizendo porque é 2300 e poucos antes, Sócrates falava sobre um assunto interessante e que Platão colocou num dos diálogos. Ele conversando com Alcibíades, e o título do diálogo é Alcibíades, são 2 diálogos, é o Alcibíades 1, Alcibíades 2. Eles dois estavam conversando e Sócrates rememora que havia no templo de Delfos uma inscrição que dizia: Note se auton, conhece-te a ti mesmo. E ele está justamente conversando a respeito, como um Deus colocara isso. E interessante que ele coloca, essa frase estava no templo de Delfos, e quem ia a Delfos ia querendo saber do futuro. Porque lá vivia a pitonisa que falava do futuro para as pessoas. Então, conhece-te a ti mesmo. E existe um complemento que geralmente não é citado. Meden agen, tudo na justa medida. Ou seja, a aurea mediocritas, o caminho de ouro, o caminho do meio. Deveremos fazer tudo na justa medida. Mas voltando para o autoconhecimento seria saber efetivamente o que somos. Vocês veem que aí no Joana, como na Fundação La Harmonia, existe a ULI, Universidade Livre do Espírito. Qual o objetivo da ULI? Levar as pessoas que fazem a ULI a realmente conscientizarem que são espíritos. Sim, vocês podem dizer, mas eu sei que eu sou espírito, sabe mesmo? Sabe mesmo? Porque uma coisa é crer, outra coisa é saber. A crer é acreditar. Saber é outra história. Eu posso acreditar, por exemplo, que manga seja uma boa fruta se eu não a conheço, se eu nunca a provei. Posso até estudar manga, saber tudo, saber da mangueira, saber da manga, como é a percentagem que tem de açúcar, que não tem, etc. Mas eu nunca saberei o que é uma manga se eu não provar, se eu não chupar a manga. Aí sim eu saberei por quê, porque ela se integrou ao meu corpo, integrou pelo sabor. Saber e sabor estão interligados. É porque poucas pessoas não conhecem bem o português. Se conhecessem, sabem que podem saber o gosto de uma fruta. Então, uma comida assim, esta comida me sabe bem. Quer dizer, tem um bom gosto para mim. Isso é em português. Podem ver isso em qualquer dicionário ou entra naquele que é o nosso pastor e nada nos faltará, o Google. Tá? Então, o saber que eu sou espírito é um autoconhecimento. Mas saber efetivamente e viver de acordo. Se eu sei que eu sou espírito, por exemplo, eu vou ao médico, o médico me diz assim: olha, o senhor está com câncer e só tem 3 meses de vida. Porque se eu sei que sou espírito, não vai ter problema. Posso tomar um susto imediato, mas me recupero logo.
porque imediatamente virá em minha mente: lembre-se que você é um espírito, que você não morre. O seu corpo vai morrer, mas você não. Então, nesse momento, passa todo o problema. Eu vou pedir ao médico que me dê remédios para que eu possa não sentir muita dor. Ou, se possível, não sentir dor nenhuma. E vou continuar fazendo a minha vida normal. Vou continuar vivendo normalmente. Vou terminar os livros que eu estou escrevendo. Vou fazer palestras. Vou, inclusive, mostrar para o pessoal como alguém que recebeu a notícia de que está com câncer e que sabe que é espírito deve agir. Aproveitarei para isso e esperarei o meu dia. No dia que chegar o momento da desencarnação, eu vou curtir esse momento, mesmo que esteja doendo. Porque pela primeira vez em todas as minhas reencarnações, eu vou ter a oportunidade de desencarnar conscientemente. Então, observem o que um autoconhecimento pode fazer para nós, ou por nós, nos dar a condição de ultrapassarmos um momento tão problemático fleumaticamente. E eu já vi isso acontecer. Em outra oportunidade posso contar de pessoas saber que vai morrer. E daí, qual o problema? Se eu não vou morrer, foi a resposta. Então pronto. Então, continuando. Mas é somente dessa maneira que eu terei o autoconhecimento? Não, isso já é um momento fundamental. Ou já é algo de fundamental. Por quê? Porque aí eu posso começar a agir como espírito em qualquer momento da minha vida, diante de qualquer situação. Então, saber que esse é espírito abre um horizonte muito grande, porque eu, por exemplo, não estarei mais trabalhando para o momento que vou morrer. Não estarei nem aí. Eu estou trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer com vistas à continuação da existência que eu vou ter. Eu, por exemplo, nesse momento, posso dizer a vocês, já estou começando a preparar minha próxima encarnação. Adenauer também. Tanto assim que ele me fez um convite para trabalhar junto com ele na próxima encarnação, dentro da mesma linha que nós estamos, que é a linha da psicologia analítica e da doutrina espírita. E eu já aceitei e vou fazer esse trabalho também com ele. Eu não estou preocupado com o dia que eu vou morrer, porque eu não vou morrer. O corpo vai. Aliás, eu vou fazer uma pequena diferença aqui. A personalidade de Djalma Montargolo vai morrer, porque está ligado a esse corpo, as pessoas que o conhecem, aos trabalhos que eu faço aqui. Esse vai morrer e não vai voltar mais nunca. Mas eu, enquanto espírito, vou levar para o mundo espiritual o meu nome e a minha personalidade de agora. Mas agora lá eu vou começar a fazer novos vínculos. Vou me tornar conhecido lá, sim, porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço aqui numa boa. Os espíritos já me conhecem, nós vamos interagir e continuar a vida. E ao mesmo tempo eu vou construir novas coisas, porque o mundo espiritual é diferente do mundo físico. Eu estarei construindo novas coisas e mais do que tudo, no mundo espiritual eu estarei mandando em minha vida. O que eu quero fazer, o que eu quero deixar de fazer. Ninguém vai me dar palpite, mas não vai mesmo. Ah, é mentor, você é mentor para você, para mim não. Você quer conversar comigo sobre o assunto? Tudo bem, pode conversar, eu vou ouvir. Agora, a deliberação final é minha. Onde eu vou reencarnar, quando eu vou reencarnar, o que eu quero fazer é meu, porque a vida é minha e ninguém vai dar palpite. Pode dar conselho, mas conselho de água só se dá a quem se pede, a quem pede, desculpa. E se eu não quiser, vai entrar por um ouvido, vai ser pelo outro, porque eu vou fazer aquilo que eu quero. Isso se chama autoconhecimento e autonomia. Porque o autoconhecimento dá autonomia. Então será interessante saber o seguinte: você quer ter autonomia? Se você quer ter autonomia, então parta para o autoconhecimento. Mas como é que a mediunidade vai me ajudar nisso? Em primeiro lugar, me dando condições de efetivamente saber
porque eu sou espírito. Esse é o primeiro ponto. Mas como é que eu posso fazer isso, Djalma? Olha, o meu caminho, que eu não sei se pode ser o seu, é o seguinte. Eu comecei na doutrina espírita com 17 anos e li tudo o que se tinha escrito a respeito. Todas as grandes pesquisas que foram levadas a efeitos, antes de Kardec, inclusive, depois de Kardec, pelos grandes pesquisadores da doutrina espírita, eu li tudo. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu me embrenhei no movimento espírita. Eu comecei a aparecer, porque eu comecei a falar. Como eu tinha cultura boa, eu pude falar e falava razoavelmente bem. Tanto assim que em breve eu já era conhecido no movimento espírita. Já viajava fazendo palestras por aqui pela Bahia primeiro, interior da Bahia, etc. Depois que eu fui sair para os outros estados e finalmente para os Estados Unidos e Europa. Mas isso foi muitos anos depois. E também muitos anos depois foi que eu comecei a escrever livro. Eu era mais conhecido como palestrante. Não só como isso, como dirigente de reunião mediúnica também. Como presidente de centro, eu presidi vários centros. Então, vejam como aconteceu. Eu me enfronhei no movimento. Eu estive perto de grandes médiuns, porque eu buscava. Eu participei de reuniões mediúnicas diversas. E, finalmente, eu dentro da minha casa comecei a fazer isso. Fazer reuniões mediúnicas. Aí alguém aí, que é muito por isso, vai dizer assim, mas dizem que não pode fazer. Eles que digam e vão para o inferno, porque eu continuo fazendo o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero e como eu quero. Só que tem um pequeno detalhe. Para fazer isso, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sempre soube. Por quê? Porque eu li a respeito, li Kardec inteiro, li o livro dos médiuns. E, inclusive, é Allan Kardec quem diz que em casa nós podemos treinar psicografia. Se eu posso treinar psicografia, eu posso treinar psicofonia, posso treinar qualquer outra coisa. O que eu preciso é não ser fundamentalista, beato, nem ficar com os malucos que ficam querendo receber logo Einstein, não sei quem, Jesus Cristo, como eu já vi. Então, aí é um outro problema. Então, o autoconhecimento tem que nos levar, primeiro, a saber da nossa condição, até onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer. Então, o autoconhecimento tem que dar isso. Não é para ser maluco, fazendo qualquer coisa, qualquer maluquice, começar a receber ET de não sei onde, Não recebeu ainda o Zé Ninguém da esquina ali que desencarnou, vai estar querendo receber o XYZ da galáxia de não sei de onde. Pelo amor de Deus, isso é loucura, isso é surto. Então, ter o pé no chão foi o que eu sempre tive no movimento espírita, mas que eu busquei. Quantas psicografias eu recebi? E tinha mais uma coisa. Eu nunca fui crédulo. Eu não vou para indivíduos que recebem psicografias porque você antes conversa, dá o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o nome de quem desencarnou de quê, para ele saber tudo. Ou então ele tem na internet buscar para saber e forjar, porque eles forjam sim psicografias. Então essas tais cartas consoladoras você tem de cortar, porque 99,99% são mistificações. Os médiuns que eu vi trabalhando nem sabiam para quem ia a mensagem. Isso é outra história. Conversar com espíritos, mas conversar sem dar para eles nenhuma dica. Eles que se virem para saber. E isso eu tive a oportunidade de ver com grandes médiuns. Por quê? Porque eu estava no meio, porque eu queria, porque eu tinha ânsia de saber e porque eu me preparei. Vocês sabem que sorte é a junção da preparação com oportunidades. Você acha que não? Vamos ver. De repente alguém chega para você e diz assim, olha, tem um trabalho para você ganhar $30 mil por mês. Ou seja, $360 mil por ano. Aonde nos Estados Unidos, com casa e carro dados, você não vai precisar ter despesa nenhuma nesse ponto. Beleza, para fazer o quê? Ensinar sânscrito. E você nunca estudou sânscrito, não sabe nada de sânscrito.
perdeu a oportunidade. Cadê a sorte? Você estava sem sorte. Por que estava sem sorte? Porque não se preparou. Então, se você se preparou, eu não preciso nem falar em sânscrito, fala um pouco coisa. Você pode ter um grande emprego, você sabe, pode ganhar muito dinheiro. Como? Falando, escrevendo fluentemente inglês. Ah, mas eu não falo inglês, não sei inglês. Perdeu a chance. Sorte é isso. Então, se preparar para. Eu me preparei para saber que eu era espírita. Eu participei de reuniões mediúnicas fantásticas, onde não se ficava falando de gente que veio da constelação de Andrômeda, ou as mentiras que saíram aqui de pessoas de Marte, que vieram de Marte. Eu acho que são Martes da mentira, que havia civilização em Marte, e isso vários disseram. Humberto de Campos disse espírito, besteira. A mãe de Chico Xavier disse besteira. Ramatiz disse besteira, porque chegamos lá não tinha nada do que disseram. Depois que eles vieram dizer, não, é porque existe outra dimensão, papo furado, porque eles diziam que era civilização física e que inclusive os discos voadores vinham de lá. Então, esse é o ponto fundamental dessa história. Se nós temos o pé no chão, se buscamos o conhecimento real de que somos espíritos, aí nós vamos, sem dúvida alguma, receber esta condição e vamos nos tornar autoconscientes. Aí sim, o autoconhecimento vem naturalmente. Eu não sou apenas Djalma Mota Argolo, Mota com 2 T's, Argolo com 2 L's, com o CPF tal, com o RG tal, que mora em tal lugar assim. Eu sei que eu sou muito mais do que isso. Eu sou um espírito imortal que estou ligado ao corpo, numa experiência nessa encarnação, e que dentro em breve estou saindo dela. E para mim também é realmente muito mais perto do que estaria alguns anos atrás. Então, autoconhecimento e mediunidade. A mediunidade nos ajuda, sim, me ajudou tanto na vida, inclusive, como diz Allan Kardec, falando da mediunidade de inspiração, que os espíritos nos ajudam, inclusive, nos mais comezinhos momentos da existência. Sabe o que são comezinhos momentos da existência? Mas você está varrendo a casa, que você está fazendo comida, quando de repente vem aquela coisa na mente. Olha, vá olhar ali de trás da geladeira. Você dá aquilo, chega lá da geladeira, tem um rato que não tem mais tamanho, ou tem uma barata imensa. Tanto pode ser espírito que nem espírito, como você também pode ter percebido. Eu fui casado com uma mulher que ela tinha uma mediunidade de barata, de captar barata. Às vezes eu estava dormindo, de madrugada ela me acordava. Djalma, o que é? Tem uma barata dentro do quarto. Eu vi ficar uma arara. Você levantava, acendia a luz, procurava, olha a barata lá. Isso daí é uma percepção. E se nós desenvolvemos nossa percepção, a nossa vida se enriquece. Porque nós vamos receber avisos. E quantas vezes eu recebi? Uma vez mesmo, só para contar uma, eu vinha por uma rua aqui em Salvador, e é uma rua de mão única, larga, ali na Fonte Nova. Vinha um ônibus de um lado, eu estava no meio, junto com o ônibus. Aí, de repente, uma voz me disse, ligue-se na esquerda. Eu me liguei na esquerda, ou seja, eu me dirigi para a esquerda. E ficamos eu e o ônibus. E no meio tinha uma passagem. Quando nós fomos entrando numa curva, um táxi achou de passar pelo meio dos dois. Mas no momento em que nós terminamos a curva, eu abrindo e o ônibus na fechada. Tinha um carro parado logo depois da curva. O ônibus aí saiu com tudo, levou a parte da frente do táxi e o meu não. O meu ficou intacto. Por quê? Eu recebi o aviso. Olha a mediunidade ajudando. Mas não ajudou o cara do táxi, o problema dele. Aliás, quem diz isso é Jesus Cristo. Vocês já leram os evangelhos? Ele tem uma coisa que ele diz assim, aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará.
Isso vale para tudo. Quem tem muito dinheiro ganha mais, quem tem pouco dinheiro perde o dinheiro que tem. Mas quem tem conhecimentos pode fazer mais coisas, quem tem pouco conhecimento não pode fazer. E também, quem tem mediunidade pode receber avisos. Quem desenvolve a mediunidade, porque todo mundo tem. Quem desenvolve a mediunidade e se liga a ela pode ter mais aviso. Quem tem pouca e não se liga a ela, como o cara do táxi, até o que tem será tirado. Ele ficou uns dias sem táxi, sem ganhar dinheiro. É uma coisa séria a vida. Então a mediunidade nos ajuda no autoconhecimento, primeiro nos dando a condição de saber que somos espíritos. Depois, a mediunidade é uma ajuda para que nós, inclusive, possamos ampliar até o conhecimento. Eu me lembro quando eu estava estudando sobre Jesus, eu levei 4 anos lendo, estudando grego koiné. E então eu estava sempre ligado naquilo, eu queria informações a respeito. Quantas vezes, até fora aqui de Salvador, falando no interior de São Paulo, eu passava por um lugar, tinha uma livraria, eu pedi à pessoa, para aqui, deixa eu entrar nessa livraria. Me lembro que uma vez uma pessoa disse assim, mas é uma livraria evangélica. Eu disse, sim, e daí, qual o problema? Eu saltei, entrei, descobri 2 grandes livros. Um, que era um livro tranquilo, fácil, de grego koiné, que eu tenho até hoje. E o outro que eu vi do lado, era um livro de 2 pastores, que eu tenho também, sobre reencarnação. E o interessante, com eles eu aprendi muita coisa que tem nos Estados Unidos, eram 2 pastores americanos, inclusive de igrejas evangélicas de lá que acreditam na reencarnação, que pregam a reencarnação e que dizem que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, daí para frente ela não precisa reencarnar mais. E também lugares onde tem reunião mediúnica. Eu não falo de Assembleia de Deus, onde todo mundo recebe o Espírito Santo, não é isso não. Mas onde fazem comunicações. Tem uma famosa igreja de Isaac Post, que foi do tempo das irmãs Fox, ele fazia pesquisa, e que até hoje, ele deixou livros escritos, formaram uma igreja nos moldes evangélicos, onde se fala de comunicação de espíritos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, acima de Orlando, indo na direção de Tampa, uma cidade chamada Cassadaga. Nessa cidade, que tem 100 anos, mais de 100 anos essa altura de idade, é uma cidade onde só tem pessoas ligadas aos problemas mediúnicos, a coisas tipo astrologia também. É considerada a capital psíquica do mundo. Até brasileiros que moram lá não sabiam, quem disse fui eu, que não já tinha ido lá. Depois que eu fui, eu disse para eles. Então, a mediunidade dá essa condição, amplia a possibilidade de nós captarmos informações, de recebermos insights, de nos dirigirmos. Quantas e quantas vezes eu estou procurando uma coisa dentro de casa, porque eu sou assim muito arrumado, né? Sabe Deus. Eu boto tal coisa no lugar, não sei, aí eu digo assim, onde é que está isso? Aí fecho os olhos assim, aquilo me diz assim, tal lugar, e eu vou lá estar. Então a mediunidade amplia a nossa capacidade não só de viver, como de interagir. Quantas e quantas vezes pessoas vinham comigo, teve dia que não funcionou não, mas na boa parte, vinham e falavam comigo, tentavam me vender uma ideia, e aqui dentro fazia assim, saia dessa. Aí eu saía dessa e depois via que era um problema. Quantas e quantas vezes eu ia fazer palestra? Tem um livro, que foi assim, 2 livros. Encontro com Jesus e Quando o Amor Veio à Terra. Eu ia falar, antes quando as pessoas estavam me apresentando, vinha uma história na mente envolvendo Jesus. Eu levantava, começava a falar, e lá para as tantas, eu via que tinha um link. Eu cansei de dizer para mim mesmo, você ainda vai entrar numa gelada, vai começar a falar e vai chegar num ponto, não vai saber o que vai continuar a dizer, mas isso nunca aconteceu. Aí mesmo no Joana, eu já tive a oportunidade, inclusive, em Semana Espírita, no meu dia, que antigamente era no dia de domingo, eu nunca aparecia. Minha Semana Espírita, se vocês olharem, anos eu falei aí, mas nunca apareci, porque só se filmava até no sábado. E o pobre daqui nunca aparecia.
né? As histórias, a apresentação. Depois é que começaram a fazer. Mas tudo bem. Aí mesmo no Joana. Me lembro de uma história que tem no livro meu, que é Na Presença do Cristo. Que eu estava aí, ia falar, era uma semana espírita, e uma história começou a vir, e eu levantei e comecei a contar essa história. Então, para vocês verem como são as coisas, né? Então, a mediunidade, ela acrescenta muito, porque nos faz sair do ramerrão comum das pessoas, e nós nos levantamos um pouco mais, saímos da poeira, e saindo da poeira, nós começamos a viver com mais amplitude. A vida não fica resumida somente a comer, beber, fazer sexo, ter cansaço, ir para futebol e morrer. Para que diabo eu vou querer ir para futebol, para essas coisas? Eu tenho uma coisa muito mais importante para fazer. Hã? A maioria das pessoas, elas vivem como? Como vivem os animais. Nascem, desenvolvem-se, sobrevivem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Aí você pergunta, deixou o quê? Ah, deixou filho. Qualquer animal deixa filho. Ora, tá. Jesus Cristo não teve filhos e deixou uma doutrina que mudou o mundo. Ah, pelo amor de Deus. Vamos parar para pensar. Tem gente que vive uma vida e vive uma existência, sai da existência e não fica nem traço dela, porque não colocou nada, não apresentou nada. E se eu vou buscar, se eu sou espírito, aí eu vou deixar assim. Por quê? Porque quer queira, quer não, por menos que nós fizermos, faremos muito. Eu tenho 20 livros já publicados. Vocês cheguem sempre e encontrar livro meu. Então, daqui a 50, 60 anos, alguém pode encontrar um livro meu e saber que teve um sujeito chamado Djalma que uma vez escreveu um livro. Não interessa se foi um livro bom ou um livro mau, mas serão informações a respeito do momento que eu estou vivendo e que eles já ultrapassaram muito. É esse o ponto. O autoconhecimento nos leva automaticamente a assumir uma posição e uma postura diante da existência. E a mediunidade nos ajuda nisso, porque ela facilita a nossa vida. E facilita como fazendo que nós entremos em contato com os amigos espirituais. Sim, porque eu só me interesso por eles. Para espírito vagabundo que não presta, ele não para o diabo que eu carrego, eu não quero saber deles. Eu quero saber daqueles que podem me ajudar. E que eu possa ajudar também. Porque eles precisam de mim, eu preciso deles, mas eles precisam de mim também. Se eles querem passar uma mensagem, eles têm que me buscar ou alguém que tenha mediunidade como eu. Então, nós nos tornamos pessoas importantes. Eu tenho um grande amigo, um grande médium, que é de outro estado. Quando eu conheci ele, os espíritos exploravam ele. Fazia psicografias, ele doente, ele acabado, tinha que passar a noite, às vezes, acordado, psicografando. Eu disse com ele, para com isso. Começa a estabelecer limites para esses espíritos. Porque eles estão se aproveitando de você. Com essa história de que é uma missão, que tem que pagar, que tem que fazer. Isso daí é exploração. Acabe com isso. Estabeleça. E ele passou a fazer. Chegou para os espíritos, acabou. Tem que ser agora como eu quero. E os espíritos se adequaram. E a obra não parou. O que ele faz? Vários livros já publicados, psicografados, mas dentro dos critérios que ele atribuiu. Deixou de ser escravo dos espíritos e passou a ser um sócio na colaboração. Então, a mediunidade também nos permite isso, o conhecimento de que eu sou espírito, porque eles são espíritos igual a mim. Para mim, não tem espírito superior a mim, não. Ah, mas Emmanuel é superior a você, a mim ele não é, não. Se ele tem conhecimento, eu tenho também. Fim de papo. Então, mas ele está assim, lá no mundo espiritual, ser bonzinho é ótimo, eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui, venha para cá e seja. Aí sim é que eu quero ver como são as coisas. Então, a autonomia me dá direito a isso. De um espírito chegar, dar uma mensagem, e eu estudar a mensagem, concordar ou não. Se não concordar, dizer para ele, eu não concordo com isso, não. E já disse isso, o espírito. Não concordo. Esse amigo que eu falei também, ele tem isso. Quando ele escreve um livro,
Tem uma pessoa que lê e começa a questionar, e isso aqui? E ele vai para o Espírito, vamos embora, explique. E aí o Espírito vai ter que se explicar, porque senão se corta aquilo. Então vejam que ponto. O autoconhecimento que nos leva à mediunidade, aqui nos leva à mediunidade. Até no conhecimento de que nós somos espíritos, nós podemos bater de frente com os espíritos. Não ficar aceitando pura e simplesmente o que eles querem, o que eles desejam. Não sermos escravos. Porque nós temos que nos submeter, conversa fiada. Conversa fiada, não tem que submeter coisa nenhuma. Tem que ser parceria. E uma parceria de igualdade. Eu ofereço a eles a condição de falar, eu ofereço cultura, que eu fiz com meu esforço. Então, eles vão usar a minha cultura e naturalmente vão transmitir suas mensagens. Para que eles façam isso, simplesmente, eu estou oferecendo o que é meu. Logo, eu sou dono do meu conhecimento. Eles, para usarem, eu tenho que dar permissão. E dentro dos meus critérios e da minha maneira de ser. Isso eu posso fazer porque autoconhecimento. Primeiro da minha autonomia e depois o conhecimento, o autoconhecimento de que eu sou espírito e que sou igual a eles. E que naturalmente, se eles vão trabalhar comigo e por mim, vão ter que se adequar àquilo que eu quero e como eu quero. Eu me adequo às ideias deles. Mas isso tudo vai ter que ser canalizado por mim. E mais, se eu concordo com a ideia deles, se eu não concordo, eu vou dizer para eles e não concordo e não vou fazer assim. Eu dirigi muitas vezes centros espíritas e pessoas me perguntavam: Inês, vamos consultar os espíritos? Não, senhor. Vai fazer como eu quero. Se os espíritos quiserem, me inspirem. Então eu terei a inspiração e farei como eles imaginarem que pode ser. Mas tem que passar pelo meu crivo primeiro. Porque eu sou autônomo, eu sou espírito, a vida é minha, o caminho é meu. Esse é o ponto fundamental. Eu tenho que começar a aprender a trabalhar dentro desse critério. Somente o autoconhecimento pode me dar isso. Parem para pensar nisso. Vamos. Parem para imaginar isso. Adquirir autoconhecimento, adquirir autonomia, ter certeza de que é espírito, mas para isso tem que pagar o preço. Eu me lembro que uma vez um camarada olhou para mim e me disse, com uma voz assim, bem impostada: Djalma, eu também tenho essa sua missão. Que missão, amigo? A missão de transmitir o conhecimento espírita. Parecia até Alberto Roberto falando daquele personagem chicanista. Isso não. Eu não tenho missão nenhuma não, amigo. Eu gosto de falar. Primeiro ponto. Sou falador de natureza. Então, segundo ponto. Eu adoro ler e li muito. Tanto os livros espíritas como livros não espíritas. Adquiri conhecimento espírita, portanto. Então, e falar de espiritismo, que é o maior amor da minha vida, eu adoro fazer. Então, como é que isso é missão, pelo amor de Deus? Eu estou fazendo tudo que eu gosto. Inclusive, as pessoas me chamam para fazer palestra, como aí o Joana me chama. Chega aí, quando eu vou para a Semana Espírita, infelizmente é só na Semana Espírita. Eu vou para a sala VIP, me tratam bem, me dão cafezinho, me dão docinho, tá? Ainda me levam, me apresentam, massageiam o meu ego. E o cara chama isso de missão? Olha, missão era de Paulo de Tarso, que tomava cacetada, pedrada, o diabo a quatro, e mesmo assim ele continuava. Na minha coisa, a pessoa paga uma passagem de avião para mim. Eu vou para os Estados Unidos fazer palestra, com tudo pago. Pelo amor de Deus, você chama isso de missão? Ir para a Europa fazer palestra com tudo pago, o pessoal me levando para cima e para baixo para mostrar tudo. Dá licença, missão? Qual é? Isso é uma mordomia. Naturalmente é uma mordomia que Deus me deu, muito boa. E eu agradeço mesmo.
E todo dia quero mais autoconhecimento e mediunidade. Elas estão interligadas. Porque você sabe que é espírito, você toma conhecimento. E aí começa a viver autonomamente e a projetar uma existência. Isso vai me transformar em quê? Naquele indivíduo que só vive meditando. Não. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Se eu quiser ir a um jogo de futebol, eu vou. Se eu quiser ir a uma festa, eu vou. Se eu quiser namorar, eu namoro. Eu sou solteiro, posso fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho compromissos. E esses compromissos dizem respeito à ética que eu devo ter. Aí sim. Porque os próprios espíritos me ajudam nisso. Várias vezes, Djalma, o que é isso? Olha, veja lá o que é que você vai fazer. Como também me alertar para não cair nos buracos da vida. Então, observe a busca disso. E é isso que eu quero incentivar vocês. Vamos, busquem, lutem para isso. Mas, para fazer isso, comecem a trabalhar aqui, conhecimento. Primeiro o conhecimento, a teoria e depois a prática. Se vocês forem estudar medicina, boa parte do curso é só teoria. Depois é que vão para a prática. Primeiro tem que saber tudo decorado, decorar. Tudo, todos os músculos, todas as células, como é que funciona cada uma das glândulas do corpo. A forma, tem que saber, inclusive, a química, a física que acontece, a hidrodinâmica, que é o sangue correndo, a linfa correndo pelo corpo. Depois que se decora tudo isso, é que se vai para a parte prática. Eu aprendo tudo sobre fisiologia, decorando a estrutura do corpo humano. O que é que eu faço depois? O que é que sou levado a fazer depois? Depois que eu já sei tudo, eu vou fazer as necrópsias. Eu vou pegar cadáver, vou começar a abrir para ver de fato como é na realidade, para não ficar só na teoria. A mesma coisa com a mediunidade. Então, eu saber que eu sou espírito é uma coisa. Eu saber como é que o espírito se comunica, outra coisa. Eu saber o que é que um espírito pode fazer, outra coisa ainda. Porque sabendo tudo isso, eu sei o que eu posso fazer, como eu posso fazer, quando eu posso fazer, inclusive para, se eu quiser, mesmo encarnado, levar uma mensagem espiritual para alguém. Eu já fiz isso. Como também poder evocar, como manda Kardec, e está no Livro dos Médiuns, evocar no espírito, ver esse espírito incorporar no médium e evocar mentalmente, não evocar de boca para o médium saber o que eu estou querendo. Ó, aqui o dedinho, porque eu quero saber se o fenômeno é verdade ou não. E quando acontecer, eu tenho certeza. E também tratar os espíritos como seres humanos. Eu me lembro, uma vez eu estava em Jequié, eu era presidente do Sintonia, um centro, Jequié não, Ilhéus. Eu era presidente do Sintonia. Tá? Edilene, inclusive, foi lá, ela sabe disso. Eu, como presidente do Sintonia, eu tive a oportunidade de ver fenômenos os mais diversos. E também tive a oportunidade, uma vez, de descobrir uma médium que era uma médium de pintura extraordinária. E aí começamos a fazer experiência. Desde o início ela pintava. Todos esses pintores, Renoir, Rembrandt, etc. E pintava de uma maneira para beleza. Estávamos exercitando, porque a mediunidade primeiro requer exercício. Os primeiros 2 anos de mediunidade são exercícios puros e simples. Depois é que ela se consolida, porque a mediunidade se desenvolve pelo exercício. Aí quando foi um dia, nós estávamos, um sábado de tarde, me lembro como se fosse hoje, na minha casa tinha um local onde nós fazíamos essa reunião. Aí alguém que estava fornecendo as telas, quer dizer, pegava a tela e entregava para o espírito incorporado, para ele pintar. Aí o espírito pediu uma tela
a pessoa pegou uma, entregou, e não era aquela que o espírito pegou a tela e jogou para o lado. Buliu com a pessoa errada, deu um pinote na hora. Se pare, me respeite, respeite a gente, nós não somos seus empregados. Nós estamos aqui trabalhando com vocês, dando a vocês a oportunidade de provarem que a vida continua, que ela não acaba com a morte do corpo. Mas não somos seus empregados. Trate-nos com educação como nós tratamos. O espírito ficou quieto e eu baixei a linha nele. Depois ele pediu desculpa, aí deram a tela, ele pintou e foi embora. Farei isso e faria com qualquer pessoa, porque eu respeito, mas exijo também respeito. Então comecemos a pensar isso. O autoconhecimento, eu sou espírito, me leva a isso também. A mediunidade me levou a isso. Eu sou médium. Eu forneço ao espírito a condição para que ele se comunique. Mas eu não sou empregado dele. Eu não sou um servo que ele pode fazer como ele queira, a hora que ele queira, quando ele queira. Não. Tem que ser quando eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Porque eu estou prestando também a eles um favor. Mas eles estão me fazendo favor? Não, a minha não estão fazendo favor, não. Não estão, não. Porque o meu trabalho na vida é meu. O conhecimento espírita foi eu quem adquiriu. Mas você viu em reuniões mediúnicas? Eu vi. Eu. Porque tem muita gente que vive o tempo todo em reunião mediúnica e não acredita, porque eu já vi muita gente, na hora que a coisa bate em cima, cadê aquela história que falava que a gente deve ser isso, aquilo, deve aceitar aquilo que a vida quer? Eu já vi gente dizer assim, parece que Deus esqueceu de mim. Quando é que eu posso dizer uma coisa dessa? Nunca. Nem também os espíritos têm a obrigação de ficar gerenciando e facilitando minha vida. Da mesma forma que eu tenho autonomia diante deles, eles têm autonomia diante de mim. Por isso, inclusive, quando eu oro e peço, eu não peço a espírito nenhum. Eu peço direto a Deus. Eu peço ao dono do negócio, pronto, acabou. Não vou ficar pedindo a espírito como se eu estivesse pedindo um favor. Eu peço a Deus e recebo, porque ele é o dono do negócio. Então, autonomia, porque eu sou espírito, eu fui criado por Deus, eu posso me dirigir a ele. Eu não preciso de intermediário. Eu não preciso pedir um favor a alguém para alguém ir lá e pedir. Que coisa de debilóide. Eu chego para ele logo, ele está aqui comigo nesse instante, nós estamos aqui conversando, ele está aqui. Ele está dentro de mim, ele está fora de mim, está em volta de mim. Então, eu digo para ele, Deus, eu quero isso. Ele está ouvindo. Eu vou precisar pedir alguém para pedir a Deus, para pedir para mim. Pelo amor de Deus, qual é isso? Isso tudo eu aprendi no exercício mediúnico também. Porque ao descobrir que eu sou espírita, eu descobri as minhas possibilidades. Então a mediunidade me serviu disso, a mediunidade dos outros me serviu também. Porque graças à minha mediunidade e à mediunidade dos outros, consolidou-se em mim o conhecimento de que eu sou espírito. Aquilo que a ULI quer fazer por vocês, aqueles que pertencem a ela. E aqueles que não pertencem, deveriam procurar pertencer. Para começarem a ter uma vida mais rica, uma vida mais plena, uma vida mais cheia de recursos. Porque esse é o real objetivo. O conhecer-se a si mesmo é saber suas próprias capacidades, é saber aquilo que pode fazer e aquilo que não pode fazer. Qual o seu próprio limite? Mas dentro da sua esfera de competência, saber o que pode fazer e fazer muito bem. Isso é fundamental. E então, que tal começarmos a pensar nisso? A nos vermos como somos espíritos. Viemos de lá, encarnamos. E muitas vezes, como espíritos, nós encarnamos aqui para nós, de uma maneira muito errada. Por quê? Porque fomos levados por impulsos. Eu digo a vocês, minha vida tem sido muito boa. Filho único, minha mãe nunca evitou.
E eu digo sempre, não evitou, ela só teve um, porque obra-prima só se faz uma vez. Tá? Eu não tive irmão, não tive irmã, graças a Deus, nunca tive problema. Até quando meus pais morreram, o que eles deixaram era meu, fim de papo, não se discutia. Mas por quê? Porque eu soube escolher. E vocês já imaginaram agora, na próxima existência, como vai ser? Eu vou com todo esse conhecimento espírita, eu vou com todo o conhecimento do que eu posso, da minha autonomia, e alguém vai chegar lá em cima para dizer, olha, eu acho que você devia nascer no meio de pessoas pobres, miseráveis. Eu digo, olha o dedinho. Não é um problema de preconceito, não. Eu me lembro de um amigo nosso, que uma vez, todo mundo reunido no centro espírita, conversando, aí as pessoas diziam assim, devemos fazer um centro espírita no lugar de pessoas pobres, para ajudar os pobrezinhos. Esse amigo levantou e disse, não senhor, de jeito nenhum. Eu quero fazer centro no lugar de gente rica. Porque no lugar de gente rica eu faço centro, os ricos começam a frequentar, e eu pego o dinheiro deles e ajudo os pobres. Aí eu digo, essa é a inteligência. Eu vou por meio de pobre fazer um centro espírita, como é que eu vou arranjar dinheiro de pobre para dar pobre? Aí eu vou ter que vir para o lugar dos ricos para fazer campanha. Se eu já estou com um centro no lugar dos ricos, eu já estou oferecendo a eles aquilo que eles podem ver, podem sentir, podem gostar. Aí eles vêm para o centro. Eu faço campanhas, arrecado dinheiro, aí sim vou para o lugar dos pobres e faço o que for possível. Monto coisas, dou comida, dou roupa, faço qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho um recurso para fazer. Esse é o grande ensinamento. Então, vamos começar a pensar nisso, usar a mediunidade como autoconhecimento, como possibilidade de ampliar ainda mais, descobrindo que nós somos espíritos para fazermos o melhor por nós e o melhor pelos outros também. Muita alegria e muita paz.